tarde a todas as pessoas aqui presentes. Quero aqui agradecer o convite. Estou com a tarefa de estimular o debate, então eu vou tentar iniciar por esse ponto. Luana, aqui do meu lado, vai ser a mediadora da mesa, então ela vai estar chamando aqui os nossos convidados, nossa convidada. E o nosso tema hoje, o papel da ouvidoria nos direitos humanos da população transexual e travesti privada de liberdade. Eu acho que o esforço dessa última mesa, que é a mesa que vai encerrar o dia de hoje, é talvez pensar qual é a contribuição desse seminário, de se pensar uma rede, né, de proteção para as pessoas privadas de liberdade, em especial para o tema de transexual e travesti, que é o tema hoje do seminário. E essa rede de proteção ela se inicia com a ouvidoria, que é o canal, né, de diálogo, muitas vezes, entre as famílias, né, ou até mesmo as organizações sociais com o sistema carcerário, mas perpassa também a política, né, de saúde, como a atenção primária, que foi aqui falado pelos municípios onde estão lotadas os sistemas penitenciários, mas perpassa também pela política socioassistencial, psicossocial, também com SUAS no município. Então, pensar também essa articulação da rede SUS e da rede SUAS a partir, né, da necessidade do sistema penitenciário. Então, o que a gente chama de atenção psicossocial. Então, acho que o primeiro ponto seria as ouvidorias, o segundo é a atenção psicossocial, que é o cuidado humano que é dado a quem está dentro dos presídios, né? Mas também um terceiro eixo que é muito importante, que é os egressos e egressas, né? Quando sai do sistema penitenciário, o que é feito com essa população. Então, talvez pensar o papel dos escritórios sociais, o papel do acolhimento das pessoas que saem do sistema carcerário, né? Porque a gente sai do sistema não sai dessas pessoas, né? Às vezes é acompanhado por uma tornozeleira eletrônica, às vezes é acompanhado por um processo judicial que segue no nome da pessoa. Então, isso acompanha as pessoas também no pós-presídio, saber como a gente consegue também se articular, em especial com a defensoria, para pensar ações afirmativas que garantam o retorno com cidadania e com dignidade à sociedade. Então, são três eixos fundamentais para pensar também a pessoa na sua integralidade, né, no acesso à informação dentro do presídio com cuidado, mas também pensar a sua saída. E tem um ponto central, defensor, que nós tentamos avançar e nós não conseguimos no governo do Estado, que é pensar a justiça, que é pensar como as pessoas transexuais, travestis, devem ter um outro olhar nas audiências de custódia. Como a gente consegue pensar outras formas de pena que não seja a prisão. Aquele corpo travesti, transexual, que vai ser encarcerado, em especial as mulheres transexuais travestis, vão para o sistema masculino, porque não são retificadas, né, civilmente, não tem a documentação aqui no Estado. Ainda segue essa lógica, né? Então, se você não é mulher no seu registro civil, você vai para o sistema masculino, mesmo que seja cela específica, né? Enfim, então, isso acomete diversas violações, como a audiência de custódia, como a justiça pode ter um olhar diferente para essas pessoas, tendo em vista seu histórico social, né, sua questão de vulnerabilidade dentro do sistema penitenciário, para pensar também outras penas. Claro que a gente sabe que alguns crimes não tem como não ser prisão, né, pela lógica constitucional do Brasil, mas pensar também o papel da justiça nessas pessoas ao entrar no sistema penitenciário. Já falei demais, mas eu queria só dar um exemplo recente para provocar o debate, porque é muito bom a gente teorizar, mas também pensar sempre na prática, né? Como eu acompanhei dentro das cadeias a população transexual e travesti, eu criei vínculos, né, afetivos com várias travestis que estavam no sistema e reencontrei várias. Algumas delas estão muito bem, uma delas está muito organizada na marcha do 8 de março, estava comigo agora, está na ocupação urbana do movimento de vilas, bairros e favelas, é uma militante de ocupação urbana, estava lá com a sua bandeira no movimento, né, com tornozeleira, mas sobrevivendo, se organizando politicamente, encontrou um caminho na ocupação urbana por moradia para se manter. Mas encontrei outra recentemente no Beco da Lama, que me conversou comigo, né, e falou que assim que saiu do sistema penitenciário, que conseguiu a liberdade, ela procurou a família, então ela também está atornozelada, e a família não aceitou ela em casa, né? Já não tinha esse vínculo familiar estabelecido por ser uma travesti, tinha sido expulsa de casa no passado, mas não aceitou seu retorno, porque agora é criminosa, é bandida, se envolve com coisa errada, então isso piorou para a família, não aceitou, e ela ficou em situação de rua. Ela me contando que ia arrancar a tornozeleira, né, que a família não aceitou, estava pensando em arrancar a tornozeleira, que já estava descarregada. Ela tinha ciência que se a polícia encontrasse ela no Beco da Lama, na cidade onde ela estava dormindo e
sobrevivendo, né, com a prostituição no centro. Se a polícia encontrasse com um aparelho descarregado, ela seria presa, né, por estar descarregado, é um descumprimento da medida, né, e mesmo assim ela sabia que tinha que correr esse risco, porque não tinha onde carregar. Aí eu sentei com ela, a gente jantou lá no Bardalos, viu? O Lula jantou lá no Bardalos, e eu conversei com ela, botou para carregar não, porque ela não tinha nem mais o carregador, tinha só a tornozeleira, não tinha mais nada, não tinha mais nenhum documento, tudo que ela tinha, ela já desfez na rua. Ela me contou rapidamente que voltou para as drogas, né? Então, assim, estava muito inserida na drogadição naquele momento que ela estava vivendo, e que eu expliquei do albergue, que ela podia carregar no albergue, dormir no albergue, mas pela drogadição ela não ficava no albergue porque não pode sair à noite. Então ela não conseguia ficar, o nível que ela estava já, internada a noite toda, vou chamar assim, no albergue, porque se ela saísse ela não podia mais voltar. E tem punição, né? Então ela tinha muita dificuldade de voltar para o sistema de proteção social. Resumindo, ela fechou a história assim: eu acho que eu quero ser presa de novo, porque lá eu não uso droga. Lá eu estava mais gorda, eu estava mais saudável, eu estava melhor, me alimentava melhor no presídio, eu tinha comida, porque aqui eu só tenho a droga, e a prostituição, e a violência, né? Então eu acho que eu quero voltar para a prisão, porque a prisão está melhor do que a rua. Então acho que esse é o cenário que resume um exemplo dessa travesti, né, que quando sai, o que se faz na sociedade, né? Então acho que pensar o sistema penitenciário é também pensar o lado aqui de fora. É isso, obrigada. Não que a penitenciária esteja boa, né? É porque a rua tá pior. Então a gente vai começar com Francisco Sidney de Castro, que é defensor público aqui do RN. Eu inicio cumprimentando aqui a mesa, na pessoa de Luana, que gentilmente me passou a palavra. Já conheço Luana, fui até a Luana conferir se era com você mesmo que eu tinha falado no WhatsApp sobre o caso de uma pessoa trans, que eu tinha pedido auxílio do centro. Hoje eu estou coordenador do Núcleo de Presos Provisórios da Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Norte e também sou defensor público da execução penal, titulado da 19ª Defensoria Criminal, responsável por Ceará Mirim, basicamente, né, que a gente está tratando aqui de pessoas privadas de liberdade no sistema Ceará Mirim, Parnamirim, mas eu vou fixar aqui em Ceará Mirim, que é onde estão as pessoas trans na sua maioria aqui no estado. Certo? Então, só para me apresentar, para vocês saberem quem eu sou. Obviamente que aqui a gente percebe que o seminário ele tem um tema específico, mas os eixos são diversos e a gente vai puxando, então eu vou tentar me concentrar de maneira que vocês possam, primeiro para que a gente possa fazer um contato, para que vocês possam me conhecer, possam conhecer a Defensoria Pública. Eu vou falar rapidamente sobre minha experiência com a população trans em Ceará Mirim e alguns pontos dessa minha vivência de contato com eles. Evidentemente, eu não vou conseguir aqui esgotar, até porque eu gosto muito de falar, tá certo, Luan? Então pode puxar minha orelha que eu vou parar de falar no tempo necessário. Então, de qualquer maneira, eu já deixo de antemão, mesmo que eu tenha os 10 minutos assegurados pela mesa, vocês podem ficar à vontade para levantar a mão e me interromper a hora que quiserem, tá certo? Porque aqui eu acho que a gente precisa fazer essa conversa mais horizontal. Primeiro que eu queria dizer para vocês, e olhando para vocês de maneira muito como um homem branco, numa posição de privilégio que sou, né, queria olhar para vocês e dizer que eu estou muito feliz de estar aqui e saber que pessoas em geral, marginalizadas, vulnerabilizadas, elas têm excluídas, elas têm esse espaço, elas podem falar, elas podem ser ouvidas. Eu realmente, não é da boca para fora, eu fico muito feliz de estar aqui, muito feliz de poder ouvir vocês, porque eu não posso falar de uma situação que eu não tenho conhecimento, né? Eu só posso ouvir e aprender de vocês, quer seja de familiares, de internos, quer seja da população LGBT. Então, muito obrigado, Sérgio, pelo convite, pela oportunidade. Estava comentando com a minha esposa aqui no WhatsApp antes de começar, como eu estou feliz de estar aqui e de dividir com vocês, tá certo? Rapidamente, só fazendo um parêntese em relação aos familiares dos presos, das pessoas privadas de liberdade, existe um princípio no direito que é o da intranscendência das penas. Basicamente é assim, quem comete o crime, a pena vai ficar para aquela pessoa, não pode passar daquela pessoa. É o que está previsto na Constituição. Mas, na prática, o que a gente sabe é que passa da pessoa. Passa muito para os familiares. Então, eu lhe ouvindo falar, eu ouvindo vocês falarem, não tem como. Né? Assim, eu sentado ali, lhe ouvindo falar, não me veio isso na cabeça de como o que está no livro, como o que a gente estuda, como a prática é muito distante disso. Então, a pessoa, quando ela vai presa, ela carrega consigo toda a sua família, todas as suas dores. E as pessoas que estão presas, elas têm vínculos. Elas podem, e é muito comum que isso aconteça. Elas têm vínculos, mas quando elas passam a estar presas, elas deixam de ter esses vínculos. Então, são pessoas que não eram em situação de rua e passam a estar em situação de rua. A gente precisa ter um cuidado muito elaborado com isso, com muita presença. E eu estou
Janaína falou, pelas minhas atribuições, eu estou na porta de entrada e na porta de saída do sistema. Eu sou coordenador do núcleo que cuida da audiência de custódia pela Defensoria e estou como defensor da execução penal. Então, eu tenho o contato da entrada e da saída, eu sei o quanto é importante dar esse suporte qualificado para as pessoas que estão no sistema. Bom, hoje eu tive contato com o vice-diretor da CPJC, que é a João Chaves, porque a gente está planejando um atendimento para as pessoas trans lá na CPJC, porque eu fiz uma inspeção lá, e eu perguntei para ele, e vai calhar com que a minha percepção de Ceará Mirim, eu perguntei para ele, para a gente, Ana Paula, que eu conversei com a Ana Paula, Sérgio, para a gente poder organizar a atividade, quantas pessoas, no caso homens trans, né, estão lá no Complexo João Chaves. E ele disse que declarado tem um, tem outro que, para mim, se autodeclarou como homem trans, mas ele, quando foi conversar com o assistente social, ele não soube o que era, explicar o que era. E aí a gente está tentando até montar um atendimento qualificado para que essas pessoas possam até entender. Então, na interseção, pessoas privadas de liberdade e pessoas LGBT, qual é a minha principal preocupação? Do entendimento, do autoentendimento. Essas pessoas, elas sequer se entendem. Né? É o primeiro ponto que eu acho que a gente precisa, e aqui, se existe algum tipo de encaminhamento que a gente possa tirar, a gente precisa, e tanto para os policiais penais, quanto para os familiares, como para as pessoas que estão presas, elas precisam se entender como tais. É difícil, porque tem que ser uma autopercepção. Eu não tenho como dizer ninguém pode dizer você é trans ou você é... Né, a gente, exatamente, vocês é que tem que dizer isso. O que a gente percebe é basicamente um total desconhecimento sobre a própria realidade, sobre quem eles são. Existem algumas internas em Ceará Mirim que são claramente mais instruídas, né, que são mais empoderadas, se é que eu posso usar essa palavra, né, e aí elas acabam instruindo as demais. Mas o que a gente precisa é que o próprio Estado faça isso, já que a gente está institucionalizando aquelas pessoas estão presas, elas estão dentro das unidades, passa a ser do Estado a responsabilidade, não só pela custódia, não só pela alimentação, não só pela situação de saúde, mas também para que elas possam se entender. Até porque você não consegue nada na sua vida sem que você saiba o que você é e quais são os direitos a partir dali. Então, tanto nas mulheres trans quanto nos homens trans que eu atendo, essa é uma percepção muito clara do ponto de vista da Defensoria, de não saber, não conseguir se identificar. E eu costumo dizer, eu já conversei isso até com a secretária, doutora Armeli, que eu fui muito inocente, porque eu fui a Ceará Mirim para ouvir as pessoas trans, as mulheres trans que estavam presas lá, porque nós temos a resolução do CNJ que diz que você tem que recolher daquela pessoa a sua manifestação sobre o local da prisão. E para mim era muito simples, né? São mulheres trans, o desejo de aquelas mulheres trans era estar de um presídio feminino. Era muito lógico na minha cabeça, mas o que é que eu me deparei? Acho que a gente tinha lá, sei lá, 16, 18, não lembro agora. Muitas opiniões diversas. Não, no momento que eu fiz, já foi ano passado, né? As meninas, inclusive, elas entram e saem muito. Tem 28 hoje. Então, assim, o que é que eu percebi? E por que eu digo que eu fui inocente? Porque cada uma delas, por suas vivências, por seus desejos, por sua lógica, tinha opiniões diferentes. Então, assim, eu tive interna que disse assim, eu quero ir para o pavilhão. Eu quero ir para dentro do pavilhão. Assim, né, masculino, cis, vamos dizer assim, para ficar mais fácil de entender. E porque lá eu tenho a proteção. Na cabeça dela, ela tinha uma proteção. Não, eu quero ir para... Aí outra disse, não, eu quero ir para um presídio feminino. Não, eu quero permanecer aqui. Para mim está bom aqui. Desde que a época elas dividiam com a ala de segurança, lá de Ceará Mirim, no pavilhão delas. Não, eu só preciso que mude as celas. Enfim, o que é que eu quero dizer isso? Não é simples. E, evidentemente, vocês devem saber muito melhor do que eu. Não é simples tratar isso. Então, quando vocês forem discutir, ou vou dizer exigir, ou trabalhar essa questão dos direitos da população trans no sistema penitenciário, sempre entendam, assim, do meu ponto de vista, da minha experiência, não é simples, não é como a gente pensa, não é o que está no papel, não é a resolução do CNJ que vai dizer. A gente precisa entender qual é a melhor forma. Hoje, eu tive problema com elas em Ceará Mirim, no sentido de, acho que vocês já sabem de algumas situações, assim, situações até que ganharam um pouco de repercussão, mas hoje é uma situação consolidada. Embora assim, a gente não seja o ideal, a gente não tenha uma unidade específica para isso aqui no Estado, mas lá em Ceará Mirim, assim, a gente teve dificuldade, por exemplo, com o prenome delas, com os policiais ainda quererem chamá-las com o nome registral, com o nome oculto dela. Então, assim, a gente teve esse problema. Isso é uma questão cultural que a gente precisa trabalhar. A gente precisa ver o sistema, minha gente, sobre 3 eixos, senão a gente não vai andar. Família, interno e policial penal. Não adianta a gente querer olhar só por um desses interesses. Então, o desafio da Defensoria sempre é esse, é olhar com esses 3 pilares. As pessoas que estão privadas de liberdade, elas têm uma interação muito grande com os policiais.
naquele momento, é a realidade deles, é o dia a dia deles, de um lado e de outro. É a troca. A gente precisa entender como é que a formação desses policiais precisa melhorar, como é que eles precisam entender que eles estão ali, não simplesmente para guardar pedaços, como eu já ouvi falando assim, deixa de ser humano ao cometer um crime, que seria, né? Então, assim, a gente precisa entender a formação deles e a gente precisa entender também os problemas que eles passam. A gente precisa dar o suporte também para os policiais e, inclusive, do ponto de vista de explicação e de conhecimento. Então, uma das ideias que eu tenho é de levar até Ceará Mirim uma palestra para os policiais, alguém da comunidade LGBT, para que uma capacitação para que se explique, para que vocês, para quem possa falar e essas pessoas possam entender. Eu digo para vocês, de verdade, não tem aqui, o Brito saiu, mas os policiais penais, eles, apesar do embrutecimento que é próprio da carreira, mas eles escutam, eles são permeáveis a essas mudanças, ou pelo menos a gente vai encontrar resistência, vamos encontrar resistência, mas a gente não pode deixar de lutar e de tentar. Isso faz bem, são pessoas. As pessoas privadas de liberdade são pessoas, os policiais penais são pessoas, têm suas peculiaridades, a gente precisa entender isso quando tratar o sistema penitenciário. Certo? Então, a minha experiência rápida, e eu vou passar já a palavra para eu não me estender aqui, é de, agradecer pelo convite, 2, parabenizar vocês, pedir para que vocês se reúnam, se organizem, se consolidem mais, se entendam mais enquanto sujeitos de direito, pessoas que podem exigir os seus direitos. E 3, dizer que a Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Norte está presente nas unidades penitenciárias. Nós recebemos, eu estava ouvindo aqui do Disque 100, nós recebemos diversos encaminhamentos do Disque 100. Nós criamos em 2022 um grupo de inspeções carcerárias, então eu não escuto da unidade apenas, eu vou para os presos, né, e eu fico de cócoras em frente à cela, porque os presos eu preciso estar da altura dos presos, porque eles estão no procedimento sentado no chão. Então, eles precisam entender que eu estou eu preciso ouvi-los, mas a gente precisa também entender que não, e eu digo muito para eles, eu não vou falar e não vou prometer nada para vocês aqui, porque eu prometo, eu saio e vocês continuam. O que a gente tenta é materializar a situação e tentar melhorar. A gente ouve avanços, a gente não pode negar que houve avanços, houve também retrocessos pontuais em algumas circunstâncias, mas a gente precisa continuar trabalhando. A Defensoria está à disposição. A gente tem um núcleo, e eu não vou ficar falando sobre isso, mas a gente tem um núcleo muito pequeno em comparação à demanda, mas acreditem, a gente realmente não trata aquelas pessoas simplesmente como um do processo. Então, a nossa lógica é de criar um vínculo com os nossos assistidos, tanto assim que a gente está estruturando um projeto para Alcaçuz, para que a gente esteja presente na unidade diariamente, para que essas pessoas saibam que existe, porque as pessoas estão presas e acham que estão esquecidas. Eu não tenho dinheiro para pagar advogado, eu estou esquecido. A gente morre de trabalhar meia-noite, mas a pessoa não nos vê, e ao não ver, elas não entendem, ela não cria esse vínculo de confiança na defesa técnica. Nós estamos tentando, nós temos dificuldades, não vou dizer para vocês que não temos, mas a nossa ideia é estar sempre presente para tentar melhorar. Para os presos, para os familiares, para os policiais que fazem parte do sistema penitenciário. Ele falou na importância da interação familiares, presos e policiais penais. Nós temos um sistema, o do Rio Grande do Norte, que é único no Brasil. Talvez você encontre uma unidade, um estado, outro que se pareça com ele, mas ele é único. Que preso não pode olhar para os policiais. Se ele olhar, ele é punido, de algum modo. Ele não pode chamar o nome dos policiais, porque os policiais, eles mesmos, entre eles ele é para chamar Zé e Maria. Isso, os policiais entre si, presos nem podem olhar, quanto mais chamar nome. Então, isso tudo é fora da lei. É fora da lei, completamente fora da lei, fora das orientações. Então, se o preso não pode olhar, aliás, o preso não pode olhar para o céu. Quer dizer, no banho de sol, por exemplo, se ele olhar para o céu, ele está punido. Quer dizer, eu não estou exagerando, eu estou falando uma coisa que a gente conhece. Né? Eu não me identifiquei, mas eu sou Geraldo Vanderlei, eu sou do Comitê Estadual, e sou do Conselho, e sou também do Conselho Estadual de Segurança Pública, então, e da Pastoral Carcerária. E a gente vive a pior fase que eu pude ver no sistema penitenciário do Rio Grande do Norte é essa. Tem avanço, tem algumas coisas melhores, mas em matéria de desumanização, em matéria de tortura, de maus-trato, o Rio Grande do Norte é, na verdade, o estado que mais maltrata preso no país.
E eu não estou dizendo isso com irresponsabilidade, eu estou dizendo isso porque a gente conhece o sistema do Brasil, entendeu? Até porque nós temos interação com os órgãos que interagem com o país inteiro. Então, nessa perspectiva, é muito difícil falar em interação família, preso e policial penal. Então, para mim o responsável único por isso é uma coisa chamada o procedimento, que se instala no Rio Grande do Norte, que é diferente de todos os estados. Entendeu? Mas isso acontece aos olhos de todo mundo, né? E não falta denúncia, né? Boa tarde a todos e a todas. Eu me chamo Sheila Freitas, sou delegada de polícia, estou aposentada já, estou secretária do município de Natal de Segurança, né? Então a gente trabalha com a Guarda Municipal, a gente trabalha também com a Defesa Civil, né? E a gente tem procurado desde a construção, né? Eu digo sempre quando me perguntam, porque para a gente é um mundo novo, embora eu seja da polícia. Um mundo novo de quando a gente começa a conviver, entender e compreender. Entender uma coisa, compreender a outra, né? Alguém acha que é sinônimo, mas não é não. Certo? Então, a gente precisa vivenciar. E na minha sala eu sempre disse que eu agradeço muito a Sérgio Wilson, porque foi quem começou desde a tarefa que o prefeito deu de criar o Comude, para a gente entender o que é essa política e começar a trabalhar com isso, né? Então, a gente teve vários embates, teve muitas dificuldades, né? Sobretudo com a ponta, que é com o que inicia. Aqui a gente está falando do sistema carcerário, mas a violência já começa nas ruas, né? E começa, sobretudo, com as polícias, com a minha, que eu digo minha, porque trabalha comigo, com a minha guarda municipal, que a gente já começou, né, Sérgio, a fazer a qualificação de conversar. A gente precisa levar o público LGBT, QIA+, todos, né, para que a gente se apresente, para que a gente saia, né, dessa invisibilidade que por longos anos se fez, né, nesse país, né, sempre querendo. É como a história da pobreza, colocar debaixo do tapete, né? Então, só ficava em cima só o que interessava, o que era bom, o que era bonito, aos olhos de alguns, né? E o resto ia tudo para debaixo do tapete, né? Pronto. E a gente precisa fazer essa integração, porque também a gente precisa dizer que em unidades policiais, polícia penal, polícia civil, polícia guarda, tem pessoas passíveis de erro. E tem pessoas e pessoas. Nem todo agente de segurança ele é agressivo, cruel, maltrata as pessoas, não é? E alguns que assim fazem, né, estão cometendo crime, devem ser punidos, né? Para isso que existem corregedorias, ouvidorias, né? Mas muitos assistem aquilo, tem o crime de omissão, né, na hora que ele está assistindo, porque não tem o conhecimento e tem até um certo temor de entrar em conflito com o próprio colega. A verdade é essa, né? Então, a gente precisa, a meu ver, ir para a prática. Isso é muito bom que está acontecendo isso aqui. A gente está trazendo isso para a academia, né? Para dentro da universidade, né? Para quem pensa, né, nas políticas públicas, né? Para quem pesquisa, para quem entende, né? E a gente precisa sair desses muros, né, daqui e chegar mais longe. Hoje, o nosso problema aqui a ser tratado é com o sistema prisional. O sistema prisional teve aqui de manhã, né? A gente precisa ver por que isso está acontecendo, por que cada unidade tem um padrão diferente a seguir. Cada unidade tem. Todo mundo sabe que isso acontece, né? Tem determinada unidade prisional que não tem tanto rigor,
que não tem, que só tem A, B ou C, que já são conhecidos, que maltratam, que chamam palavrões, que dizem que você é isso ou aquilo, que dá cantada, que pede dinheiro, né? Então, isso tem, e tem aqueles que não, que tratam bem, que estão ali para fazer seu serviço. E tem outros não, que são indiferentes. Então, tem alguma coisa errada no sistema e a gente já está atrás da ouvidoria, reclamando, atrás da corregedoria, todo mundo tem medo da denúncia, porque a denúncia, ela traz, a denúncia, por si só, ela traz muitos malefícios. Porque se você começa a denunciar, você começa a ser taxado e você põe sua vida em risco. Muitas vezes põe sua vida em risco, né? Por isso, os canais de denúncia de Brasília podem ser feitos anonimamente, né? Então, é preciso que aqui se tire um encaminhamento do que pode se fazer junto ao governo de levar essa população que está aqui estudando, trabalhando e querendo ser ouvida, para que os policiais penais, não é, ouçam essa voz, conheçam e saibam, né? E eu acho que o que precisa ser mais radical nisso aí é essa separação. Se a comunidade trans, ela é, por lei, reconhecida, ela não deveria estar presa junto com homens. Não é? Porque o que é que diz quem você é? Sua aparência? Ou não é? Não é isso? É a forma de você se apresentar, não lhe diz quem você é. Não, eu digo assim, à primeira vista. O que é que diz? Certo? Então, eu posso, por exemplo, pegar a Rebeca aqui e dizer, eu posso dizer que Rebeca é um homem? Não. Não. Viu? Então, se a pessoa se apresenta dessa forma, não é? Então ela tem que estar junto aos pares, as pessoas que estão também, a expressão externa. É muito importante, não é? Então, eu acho que, assim, a primeira luta que teria que ser feita junto à ouvidoria, junto à Brasília, e ser feito assim com muito barulho, porque, infelizmente, a gente tem visto que nesse país a gente precisa gritar mais alto para poder ser ouvido, né? É justamente essa questão da segregação da comunidade trans. Não é? Nós temos presídio feminino. Eu digo sempre que a luta é a mesma coisa quando a gente trata com mulheres vítimas de violência, né? Que é o que eu trato diretamente. É a mesma coisa. É muito parecido, tem muita coisa semelhante. Hã? É. Então, seria uma luta e eu acho que a gente pode ir mais além, né? Porque tudo nesse país envolve a política. Não necessariamente tem que envolver a política partidária, mas a política pública. Então, a gente precisa buscar, né, junto aos representantes que nós temos do Legislativo, né, esse apoio, essa força, para se criar essa ala. Não é? Eu acho que daqui tinha que se ter um encaminhamento, uma carta, um termo assinado por todas e se buscar na imprensa isso e começar a se trabalhar, porque quando a gente começa a falar, a gente começa a incomodar. E é preciso que a gente incomode para poder ver os nossos direitos, né, serem respeitados. Acho que era só isso. Obrigada, doutora Sheila. Eu tenho prática. João Bosco agora, professor da UERN, 10 minutinhos. Então, gente, boa tarde, né, a todas as pessoas aqui presentes.
agradecer o convite de Sérgio, né? Eu estava no teatro e Sérgio, preciso de você dia 15, né? Pela nossa trajetória, né? História desse movimento, né? Acho que eu encontrei com o Sérgio quando estava na Secretaria de Estado, né? Estava, inclusive, num departamento que tinha a política de saúde, né, voltada para a questão do sistema prisional. E a gente escuta, né, as diversas falas, a gente escuta, né, e parece que tem algo difícil de se perceber, né, nesse movimento, que é a ideia de que nós estamos falando aqui de um conceito extremamente difícil, porque ele é muito subjetivo no interesse, inclusive, de quem produz política, porque as coisas são subjetivas a partir das intenções. A gente fala de dignidade. Então, quando a gente fala de dignidade, as pessoas dizem é muito filosófico, é muito científico naquela coisa de academia, e a gente esquece de que a dignidade ela se constrói na prática. Essa filosofia toda que a gente diz que é difícil, ela tem uma forma de acontecer, né? Respeitar a dignidade é respeitar o lugar que cada sujeito ocupa na sociedade e como ele se reconhece. Então, assim, é difícil, sabe, doutora Sheila, quando a gente olha muitas vezes para esse movimento, né, a briga pela construção de uma ala, né, e a gente olha o quão difícil é, porque não é só a ala, sabe, doutor Sidney? A ala ajuda. Porque se fosse só as alas, a gente teria resolvido o problema da saúde mental desse país quando a gente tentou fechar os manicômios e construir os CAPs. Porque o manicômio não estava na estrutura, estava na mente das pessoas. Assim como a dificuldade do respeito à dignidade às pessoas trans, às pessoas LGBTs, e aqui eu falo em nome de um homem cis, bissexual, né, que está na militância há bastante tempo, inclusive numa letrinha completamente invisibilizada, né, porque durante muito tempo as pessoas me perguntavam quando é que você vai se decidir, e eu já decidi faz tempo, né, desde sempre eu me decidi, né, e quando a gente fala isso, a gente fala do lugar do direito da gente ser quem é e ser respeitado por isso em todos os espaços. É muito difícil para algumas pessoas, e aí eu não falo em nome de pessoas trans, porque eu não tenho lugar de representatividade, né, mas falo em nome de um trabalhador da saúde, profissional da saúde, militante há bastante tempo, né, que convive com as trans há mais de 15 anos. Né, eu estive na primeira reunião para discutir a criação do ambulatório TT do Estado do Rio Grande do Norte em 2010. Né, tenho esse lugar de padrinho das trans em muitos movimentos. Né, e faço isso com muita alegria, com muita honra e com muito respeito, né, porque eu acredito que a gente precisa transformar essas palavras difíceis em prática. Né, e como é que a gente transforma em prática? É quando a gente abre canais de escuta, mas canais de escuta efetivos. Porque, para mim, essa mesa ela diz do lugar da ouvidoria como esse instrumento de garantia de direitos humanos para a população trans, né, privada de liberdade. E aí a gente pergunta, que ouvidoria é essa? Porque a ouvidoria se faz pela escuta. E quem está escutando essas pessoas? Às vezes são outras pessoas que sequer reconhecem essas pessoas enquanto pessoas. Porque eu acho fantástico ter um Brito à frente de processos. Mas, para mim, é muito desgastante quando as coisas se transformam em pessoas. Porque isso precisa ser uma política independente da pessoa que está lá. Eu estou falando de garantia de direito. Eu estou falando de dignidade da pessoa humana. Então, não diz de que eu preciso ser amigo de fulano para ter o meu direito reconhecido e respeitado. Né? Eu preciso estar o tempo inteiro correndo atrás de alguém que me escute. Porque o papel da ouvidoria, se a gente vai olhar o lugar da ouvidoria, ela não é só para estar naquele espaço da resolução do conflito ou da resolução do problema, como muitas vezes a gente entende. Mas, a partir das ouvidorias, a gente pode produzir mudanças nos lugares. Porque as ouvidorias, elas escutam as denúncias e elas podem estar junto dos processos construindo transformações. Porque eu acho que é isso que a gente faz quando se propõe esse seminário. A gente, né, o Wilson, faz um tempo que o Wilson grita, né, e ele diz assim, e ele já deve saber, se ele escuta meus áudios, que eu sou barraqueiro.
Mas, às vezes, é porque essa é a única forma de se ser escutado. Né? Porque, muitas vezes, nós somos silenciados. Eu participei da construção da 3ª Conferência Estadual, né, de Direitos Humanos da População LGBT, fui até Brasília participar da Nacional, e só eu sei o que eu enfrentei dentro da Secretaria de Saúde do Estado, porque eu escutava o tempo inteiro o discurso de dizer que é um absurdo gastar dinheiro com esse bando de viado e sapatão, né, e travestis, porque a gente não podia, né, estar fazendo isso, porque era perda de tempo. Então, e de dinheiro. Então, a gente precisa trazer para a reflexão, e aí, para quem sabe, para a construção desse documento que se propõe ao final, né, assim, o que a gente está dizendo, o que a gente está chamando de dignidade, para que a dignidade ela surja a partir do direito das pessoas serem quem elas de fato são. Né, e que a gente possa garantir isso, né, e para que a gente possa transformar isso em ações de formação, né, porque quando a doutora Sheila coloca a ideia de que o problema está na rua, né, e ele está na rua de uma forma muito explícita, porque, além da LGBTfobia, a gente não pode esquecer que nós vivemos numa sociedade racista, machista, misógina, né, e que, muitas vezes, bate para depois perguntar o que foi. Né? E, se for alguns públicos, porque a gente não pode negar o genocídio da população jovem preta do nosso país, né, e do nosso Estado também, a gente não tem como negar, e quando a gente usa o critério da interseccionalidade, isso piora. Porque ser trans é difícil, mas ser mulher trans, preta, pobre e periférica, isso é praticamente uma luta insana para ser reconhecida enquanto gente. Né? É para ser reconhecido enquanto ser humano. Então, você imagine para respeitar a dignidade dessa pessoa. É desafiador, gente? É. E eu já digo, em alguns momentos, que eu tinha perdido a esperança. E não nego, não. De 2016 para cá, a minha esperança estava praticamente apagada. E entrei em desespero. No último movimento das eleições para presidente, porque a minha preocupação é que a gente conseguiu conquistar um espaço. Mas a gente tem dificuldades, muitas vezes, de nos organizarmos para fazer valer as nossas falas. A gente precisa conquistar e compreender que ou nós nos unimos, ou as pessoas vão decidir pela gente. E elas não decidem em nome dos nossos interesses e das nossas necessidades. São das suas próprias. Então, a gente precisa entender, de uma vez por todas, que o inimigo não está entre a gente. Ele está lá fora e a gente precisa compreendê-los. Ou a gente entende que o desejo dessa sociedade de colocar cada letrinha no seu devido lugar, como se elas fossem concorrentes, ela diz de um lugar de fragmentar, de fracionar e de retirar da gente o poder de decidir sobre muitas coisas, inclusive sobre os nossos corpos e sobre as nossas vidas. Porque eu sempre digo que é uma questão política, até porque o meu corpo, ele é um objeto de luta política. As minhas amigas trans me ensinaram muito cedo. É pela via do corpo que a gente enfrenta muito dos preconceitos, muito dos desrespeitos, porque ser corpo trans, eu não falo em nome de, mas eu falo das inúmeras escutas que eu já fiz das minhas amigas trans. É difícil, porque é um corpo que luta todo dia para existir. Eu só briguei durante muito tempo para ter o direito de amar quem eu quero amar. As pessoas trans lutam todo dia pelo direito de existir enquanto ser. Tá? Então, eu gostaria de encerrar dizendo: a gente precisa estar junto nessa luta. Que bom que a gente tem um doutor Sidney, uma doutora Sheila, né? Que a gente tem uma Jana aí em movimento, né? Porque eu acho que a gente também precisa começar a fazer essas discussões. Né? A gente precisa dizer quem a gente quer enquanto representante da gente. Porque tem gente que discursa lindo, tem gente que levanta bandeira, meninas, são imensas, maiores do que as que a gente leva na parada. Né? Mas, na hora de agir,
age no profundo silêncio, na surdina e sem nos escutar. Então, aprendi com vocês, nada sobre nós sem nós. Obrigado. Obrigada, Bosco. Realmente uma fala de esperança, né? De incentivo à organização, à mobilização. E aí agora a gente abre também para as falas, né, do plenário. É uma pergunta que não quer, eu acredito que seja tanto abrange a nossa parte como a parte também das meninas trans. Quando a Defensoria Pública ela entra dentro do presídio, que ela encontra uma inconstituição. No caso, qual o procedimento que vocês têm naquele momento? Porque isso é uma coisa que a gente, entre família, a gente conversa, entendeu? Nos grupos. E aí a Defensoria Pública foi lá. O que foi feito? A gente não sabe. Quando a gente faz uma inspeção, as inspeções da Defensoria, por parâmetro, elas não são avisadas, porque não existe inspeção avisada, porque senão você, evidentemente, viabiliza uma alteração de um cenário. Então, todas as nossas inspeções, elas são feitas de surpresa dentro das unidades. Do tempo que a gente tem desse grupo específico de inspeção carcerária, teve um caso, foi um caso em Alcaçuz, que é um caso bastante conhecido, que acabou tendo um desdobramento não muito feliz no final, que a gente identificou um interno que estava marcado, fisicamente marcado nas costas. Esse caso eu acompanho, infelizmente, houve, como eu disse, um desfecho não muito feliz, mas eu acompanho ele pessoalmente. Foi o que a gente fez. As medidas são a depender do que se verifica. O primeiro ponto foi pedir uma medida que eles chamam, né, que eles falam muito, a medida protetiva. Basicamente, né, acho que já ouviram falar sobre a medida protetiva. Basicamente, o que a gente fez foi solicitar à SEAP que tirasse ele daquela unidade, eu acabei falando até qual foi a unidade, mas enfim, que tirasse ele da unidade para que ele pudesse ter o seu direito respeitado. E a partir dali, a gente fez uma notícia-crime para o Ministério Público e acompanhou essa notícia-crime, inclusive até hoje acompanha, porque a gente teve que recorrer por 2 vezes, nesse caso em específico, porque o nosso pedido era de que o Ministério Público fizesse a investigação, dada a decisão da Corte Interamericana, no caso Favela Nova Brasília, que diz que, se tratando de violência institucional, não pode a mesma polícia, entendida polícia lato sensu, fazer a investigação. Então, a gente, nada contra a polícia, evidentemente, mas a gente pediu que o Ministério Público que fizesse, até por ter as condições para isso. Isso não foi acatado, a gente teve que recorrer 2 vezes. Enfim, a gente trouxe ele até a Defensoria, fez o acompanhamento, fez essa escuta dele e, basicamente, o que eu quis fazer no caso dele, infelizmente eu não consegui porque ele veio a óbito depois, foi a gente gravou alguns vídeos temáticos com ele para que ele fosse usado como um case, no sentido de que como é que foi a perícia dele quando ele foi para o ITEP, o que é que poderia ter sido feito, o que é que não foi feito. Ele teve acompanhamento psicológico depois. A família dele teve acompanhamento psicológico depois, porque foi o grande motor da denúncia foi a família dele. Então, esse foi o segundo ponto. Como é que estava o pós? Ele estava sendo abordado por agentes de segurança posteriormente a isso. Então, a gente fez essa divisão em vídeos para que a gente pudesse apresentar dentro de um espaço que a gente tem junto ao Tribunal de Justiça com todos os órgãos. Eu estou dando esse exemplo específico porque nesse período de inspeções, esse foi o caso mais material que a gente conseguiu identificar, porque ele ficou de fato marcado. Das outras, só para não me estender muito, das outras demandas que a gente consegue absorver, por exemplo, das meninas trans em relação ao nome, das meninas trans em relação a não ser PEFEM, o policial penal que fazia não respeitar os caracteres, né? Ou mesmo não ser chamado pelo nome social, ou mesmo não ser feita a inspeção por uma policial penal, e a gente faz uma articulação junto à direção da unidade e a gente sempre retorna. Todas as nossas inspeções, elas têm inspeção de acompanhamento, tem uma segunda visita em que a gente verifica se eventualmente o fato de a gente ter visitado e algumas informações que foram passadas levaram a algum tipo de represália para os internos. Então, nessa circunstância, a gente tem um segundo notícia-crime, também já no Ministério Público, o que foi verificado depois. Do ponto de vista estrutural, a gente, só para terminar a resposta, ser bem objetivo com você. Então, o primeiro ponto, o primeiro eixo são esses casos mais individuais. Do ponto de vista estrutural, por exemplo, a alimentação, por exemplo, as condições da própria cela, por exemplo, o procedimento, que depois eu vou me referir a que você tinha falado. A gente faz um relatório e depois passa esse relatório para a direção da unidade e tenta conversar. Então, vou dar um exemplo simples. Mossoró, na cadeia pública de Mossoró, à época, eles não permitiam a entrada de barbeadores, o que fazia com que os internos tivessem que, cada cela tivesse que dividir o mesmo barbeador, assim, para higiene com todas as partes do corpo, o que é absolutamente absurdo, né?
E isso foi resolvido através da conversa, através da coordenação de administração penitenciária. Na semana depois, ele já tinha estruturado lá, cada um podia receber. Então, é isso. O que a Defensoria faz é isso. A gente não, e o que eu digo para os internos, eu vou dizer novamente, eu não vou prometer que a gente vai sair daqui e todos os seus problemas vão resolver. Porque, por exemplo, eu sou absolutamente contra o procedimento. Né? Não que eu seja contra o procedimento de segurança, evidentemente não, mas da forma como ele é feito hoje, né? Que os internos passam na prática 24 horas do dia dentro das celas, sem qualquer tipo de saída. E a gente tenta, mas a gente não tem como impor o que eu acho, a minha percepção enquanto profissional. A gente tem como conversar e como tentar articular junto com a secretaria. Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu fiz uma inspeção semana passada na João Chaves, a que eu me reportei anteriormente. Com a mudança da direção, em 2023 que eu fui lá, era alto o número de automutilações. Então, várias internas estavam se automutilando. E eram registros muito evidentes nos braços. Hoje, todas as internas da João Chaves trabalham ou estudam. Todas. Todas trabalham. Eu fui nas celas. Todas elas trabalham. Não é que elas fazem tudo, mas elas têm trabalho ou estudo. Elas têm um tipo de ocupação. Que não é favor, tá? Eu não estou falando isso como favor. Né? Assim, não é uma coisa assim. Assim, eu fui nas celas. Eu fui nas celas, certo? Eu conversei com elas. Estavam lá no momento que eu visitei, 147. A gente foi em todas as celas. Elas não reportaram, tal como não reportaram também em Mossoró, nada diferente do que tinha sido passado. Mas o fato é que isso não é favor. Né? Isso é uma obrigação do Estado. E mais do que isso, a gente percebeu uma mudança. Por exemplo, a gente não tem hoje, do que eu pude verificar, nenhuma automutilação. Por quê? Aí a gente pode discutir se todas ou na totalidade das internas estão submetidas ao que deveriam ser, mas gente, é simples, são pessoas que ficam 24 horas dentro de uma cela. O problema de saúde mental do sistema está muito pela absoluta ausência de atividades dentro do sistema. Sequer atividade física pode ter sido feita. Então, assim, as pessoas que são presas, elas perdem os direitos decorrentes da condenação. Elas não perdem os demais direitos. Você não poder fazer exercício físico na cela, uma expressão do seu corpo simples, que é a forma até de extravasar. Isso é um completo absurdo. Os internos, eles não têm a possibilidade de colocar os colchões de 6 às 20 horas por conta do procedimento. Então, são os colchões, e eu não estou falando de colchões assim, extremamente confortáveis, são aqueles casca de ovo, como se chama. Então, a gente precisa avançar. Então, o grande ponto para mim, que a gente precisa, e aí eu vou responder, para encerrar e passar a palavra para você, eu vou dividir com vocês uma pergunta que o interno fez para mim na inspeção de Mossoró. Ele disse assim: doutor, por que nós estamos em RDD? Todo mundo aqui já ouviu falar em RDD? É Regime Disciplinar Diferenciado, que é aquele RDD, não é o RBD, não é rebelde. Não é. Não é rebelde, não, ainda não. Mas o RDD é previsto para os pesos mais perigosos e no regime, por exemplo, que alguma parte deles nas penitenciárias federais. O RDD, previsto na lei, estabelece o direito de as pessoas terem visitas a cada 15 dias. Terem banhos de sol 2 horas por dia. No estado do Rio Grande do Norte, nós vivemos muito pior do que um RDD. E aí o que eu respondi para ele foi isso: vocês não estão em RDD. Vocês vivem pior do que a RDD. Eu estive no encontro nacional, né, na agenda nacional, e aí tinha todas as famílias de todos os estados do Brasil, a maioria, né? E é lamentável o que nós aqui no Rio Grande do Norte estamos passando. Dito por Dr. Luiz Laferne, que é o CNJ, como o sistema carcerário do estado do Rio Grande do Norte, para eles lá, é o primeiro sistema que tem em Constituição, é o que mais tem em Constituição. O pior sistema carcerário do Brasil é o sistema Alcaçuz, viu? Eles falam muito no nome de Alcaçuz, o CNJ. Eu tenho uma preocupação com isso, sabe por quê? Porque a gente invisibiliza o problema das outras unidades. Então, eu tenho muita preocupação com a gente fixar em Alcaçuz e esquecer as demais. Eu acho que também, quando a gente for discutir, a gente precisa ver as outras unidades, porque a gente, assim, eu digo muito, a Defensoria ela pode estar o tempo inteiro em todas as unidades do Estado. A gente pode fazer tudo em todas as unidades, não interessa. Todas as nossas demandas, toda a nossa cobrança é em Alcaçuz. Isso me preocupa porque você acaba invisibilizando a população das demais unidades. Faça a pergunta. Então, mais uma pergunta. Existe, por lei, o Conselho da Comunidade. O porquê que ele não funciona? Política lato sensu, tá? Sentido política partidário, mas falta de... É isso. Minha resposta de maneira muito simples. Outra pergunta. Eu acho que só para ser... Só mais uma. Só mais uma que não quer calar. Respondendo rápido. Só mais uma pergunta que não quer calar, gente. É assim,
no Estado, tem muitos internos que não estão saindo do sistema prisional devido às multas e exames criminológicos. Tá. O que a Defensoria Pública pode fazer para ajudar nisso Perfeito. daí? Então é o seguinte, tá fugindo por Sai sim. eu esclareço, mas de maneira bem rápida, tá certo? Eu estive em Alcaçuz dia 8 e eu expliquei para os internos, a gente está fazendo atendimento do pavilhão 4, que é o grande medo deles. De fato, boa parte deles está tendo dificuldade na progressão de regime por conta da multa. Eles disseram assim, como foi que surgiu? Isso não surgiu agora, certo? Toda não, mas grande parte das condenações criminais, elas vêm com tempo de pena para cumprir e multa. O que acontecia? A partir de 96, a multa deixou de se transformar em prisão, se você não pagar. A partir de 96 houve uma mudança da lei. Na prática, as pessoas, principalmente porque as pessoas, pela seletividade do sistema de justiça, em geral, são pessoas pobres, não tinham condição de pagar, cumpriam a pena e terminavam. Vocês lembram do mensalão? Lá da história Pronto. Lá na época do mensalão, houve uma decisão do STF de 2013 e 2012, acho que foi por aí, de que pessoas que eram condenadas por crime do colarinho branco, ou seja, viam muito dinheiro, que tinham a possibilidade de pagar multa e não pagavam porque não queriam, para elas progredirem de regime, elas precisavam pagar a multa. Esse entendimento, ele foi replicado e ele acabou aqui em Alcaçuz, ele acabou em Caicó, ele acabou no PEP. Tá certo? Basicamente, para historiar isso, não é que surgiu a multa do nada. O que surgiu do nada, eu preciso dizer, foi esse entendimento, porque a gente tinha assim, um entendimento, aí do nada veio resgatou-se a decisão. Foi o que a Defensoria fez. A gente teve uma reunião com o GMF, que é o Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário, e o GMF, e a gente externou algumas preocupação muito grande, porque é uma das coisas que mais, na verdade, me tirou essa questão da multa, porque você prender a pessoa por não ter dinheiro. Foi feita uma nota técnica recentemente pelo GMF, criando critérios objetivos que, para vocês terem ideia, a gente ia no Google Maps, pegava o endereço da pessoa, colocava o endereço da pessoa, tirava uma foto, botava a foto no processo, entrava em contato com a família, pegava o CAD único para provar que a família era uma família de baixa renda no termo, e isso não adiantava. Então, eu tenho pessoas presas desde 2013, sem trabalhar lá dentro, sem constituir pecúlio, sem visita, e a pergunta do recurso era assim, como é que essa pessoa vai pagar a multa? E aí hoje a situação não está resolvida, mas ela está bem melhor. Com essa nota técnica do GMF e com algumas decisões recentes do Tribunal de Justiça, essas decisões elas estão sendo alteradas, tá certo? De maneira que as progressões de regime elas estão acontecendo independente do pagamento da multa, desde que fique comprovado que a pessoa não tem condição para fazer esse pagamento, certo? Então, basicamente, qual é o nosso dever? Nosso dever é provar que a pessoa não tem condição de fazer o pagamento. E alguns dados são evidentes, o fato de ser assistido pela Defensoria Pública, o fato de estar preso sem visita e, evidentemente, não tem como uma pessoa não trabalhar, não constituir pecúlio, né? Ou seja, não tem dinheiro para isso, ok? Então, isso já está resolvido não, mas já está bem encaminhado. Bem encaminhado. Quanto aos exames criminológicos, é uma previsão que foi revogada, mas existe uma súmula do STF que permite realmente esse exame criminológico para fim de progressão de regime. Tá certo? Eu vi uma pergunta de um colega aqui, eu não lembro quem foi que fez, sobre pessoas que terminavam a pena e precisavam se submeter a exame criminológico para sair. Essa parte não existe. Se isso, inclusive sob pena de responsabilidade, tá certo? Se você disser assim, se detém uma pessoa que a pena dele acabou e ele está preso porque não fez o exame criminológico. Aí eu quero o nome para ver, tá certo? Eu queria muito que vocês, enquanto população trans e militantes na área, pudessem considerar a ala para pessoas trans em uma unidade feminina. Como eu disse, a minha experiência foi uma experiência muito enriquecedora no sentido de que não é fácil, gente, não é criar uma ala feminina, uma ala LGBT num presídio feminino. Não é assim. Primeiro porque aquelas pessoas que estão ali, elas precisam ser escutadas e as demandas delas precisam ser consideradas. Como eu disse, eu tenho assistidas que querem ir para o pavilhão masculino. Certo? Então, assim, quando a gente for tratar esse tema, que foi até um encaminhamento que foi tirado, é importante que a gente consiga entender toda a complexidade desse tema e que as pessoas que estão hoje como população carcerária e população trans, elas precisam ser ouvidas, né? Mas o que? Se a gente não pode, a pretexto de beneficiá-las, encaminhar, impor e tomar decisões por elas, né? Então, já porque minha preocupação é voltar um pouquinho para o escopo do nosso encontro, para que a gente pudesse ter esse cuidado, tá certo? Mas eu tenho alguma pergunta, duas perguntas para fazer ao defensor. Primeiro, é sobre a ouvidoria externa da DPE.
Porque em vários estados, já tem o estado do Rio Grande do Norte, ainda não foi contemplada. Claro que tem a questão, não sei como é que está esse ano interno de vocês, mas essa ouvidoria externa é extremamente importante, porque as ouvidorias que a gente tem a nível de governo do estado são ouvidorias indicadas pelos gestores, né? Então a gente entende que não tem total independência, né? Eu acho que essa ouvidoria externa ajudaria muito dentro do sistema. O segundo que o senhor falou sobre a questão dos procedimentos que o senhor não concorda. Né, alguns procedimentos nas unidades, né, isso eu discordo. E não seria importante que a Defensoria entrasse com ação civil pública, porque esses procedimentos são tão rigorosos, né, para isso, né, e viola os direitos. Eu acho que a gente tem que provocar, a gente não chegou ainda para o senhor, mas a gente tem discutido muito, né, a nível de conselho, de comitê, né, Geraldo, essa questão de judicializar essas situações que a gente sabe que são violações, que com diálogo não funciona, entendeu? Às vezes funciona só naquele momento daquela reunião, daquele diálogo, mas na prática não funciona. Então, a nossa preocupação é essas duas perguntas. A ouvidoria tem previsão legal, tá certo? A ouvidoria externa não foi instalada ainda, mas está com previsão na lei orçamentária da Defensoria para instalação. Ok? Entendeu, Sérgio? Está prevista na lei orçamentária da Defensoria. Não, eu não sei exatamente qual foi o instrumento, se foi na LDO, se foi na LUA. Isso aí eu não sei lhe informar, mas já está a previsão, ou já está previsto do ponto de vista. Só não vou saber precisar qual. Do ponto de vista de processo coletivo, a gente tem uma lógica de um processo coletivo estrutural e estratégico. A gente tem que ter muito cuidado, sabe por quê? Porque a gente pode criar uma decisão negativa contra a gente. Porque, assim, isso pega muito mérito administrativo. Se a gente for entrar com ação judicial e disser assim, eu não acho correto o procedimento, o juiz vai dizer assim, isso é da administração penitenciária. Então, a gente tem que ter cuidado para não entrar e criar uma decisão negativa e isso virar um precedente contrário. Tá? Então, é mais fácil a gente tentar pensar em alguns outros instrumentos estratégicos para isso, sem deixar de discutir. Isso eu tenho algumas coisas para falar, mas eu falo pessoalmente. Aproveitando, portanto, já respondido suas perguntas, quero agradecer mais uma vez o convite, vou passar para os demais componentes da mesa para se despedirem e eu quero falar com vocês para pegar os nomes, tá certo? Obrigado, gente. Você fala depois? Agradecer, né? Acho que estar nesses espaços para mim é sempre muito, muito potente, né? Eu aprendo muito, né? Eu acho que quando a gente diz que algumas pessoas nascem e têm prazer em aprender, é sempre isso. Estar com a população trans, para mim, é, para além de tudo, um compromisso, né? Eu assumi esse compromisso comigo há bastante tempo, né? Por isso que eu tenho um imenso prazer de estar no ambulatório TT, né? De estar junto das pessoas trans. Enquanto psicólogo, esse é meu público, né? Eu faço questão de trabalhar com as pessoas, né? Que são pessoas trans, né? E entendendo que nós temos um grande desafio ainda, sabe, Janaína? E talvez o nosso grande desafio seja esse, né, que o Dr. Sidney coloca, né, assim, a gente quer espaços físicos, sim, a gente quer estrutura, sim, mas a gente quer mais. A gente quer, de uma vez por todas, que as pessoas nos escutem e entendam que a minha decisão ela diz de um lugar da minha história, mas eu quero também ter o direito de decidir, né, sobre isso sem que eu não tenha escolha. Porque, às vezes, é aquele lugar, eu tenho uma ala, ok, mas eu tenho um policial que está ali, que dentro da ala vai me violentar do mesmo jeito. Né? Então, é o espaço, sim, mas é talvez um pouco mais. Né? E aí eu lembro, e fico muito feliz quando o Wilson dedica esse momento a Jaqueline Brasil, né? Porque Jaqueline Brasil ela esteve dentro de um mapeamento que a gente começou há bastante tempo. É porque existe uma outra coisa que a gente precisa acabar de uma vez por todas dentro do movimento. A gente apaga a história das pessoas. A gente precisa, de uma vez por todas, dar nome às pessoas, garantir o direito dessas pessoas na história, porque a gente precisa entender que outras pessoas nos antecederam. Né? E para que hoje a gente estivesse vivendo esse seminário aqui, porque esse seminário é um exemplo prático, claro, objetivo, de garantia de direitos humanos. Porque se nós não tivéssemos direitos humanos, talvez nós não estivéssemos aqui, ocupando o espaço da universidade, que é pública. Né? Então, acho que a gente precisa fazer um processo de educação para a gente chegar nos outros espaços, sabe, Jana? E eu estou falando muito com você, porque você sabe por quê. Né? Porque a gente precisa, né, estabelecer no espaço da produção de políticas e leis
garantias explícitas, né? Porque a gente precisa, sim, sabe, fazer valer alguns espaços, a gente precisa garantir esses espaços para que nós possamos estar tranquilos. Eu sempre falo muito com as pessoas, né, essa coisa do lugar de fala e o lugar de representatividade. A gente precisa garantir lugar de fala a todas as pessoas. E é preciso a gente entender isso. Quando eu falo nos espaços com as pessoas trans, quando eu falo nos espaços em que os eventos são para pessoas trans, eu sei que eu jamais vou ter a representatividade que Janaína tem, que Rebeca de França tem, que Jaqueline Brasil tem. Mas eu também tenho um lugar de fala de uma pessoa que está nessa luta há mais de 15 anos e que, embora não viva o preconceito, mas sofro todas as vezes que uma das meninas não quer ir a um serviço de saúde, mesmo sendo vítima de violência física, como violência por arma branca, em que você, e eu sou enfermeiro também, você olha para a ferida e você diz, eu preciso suturar, porque eu estou com medo do que vai acontecer, e ela olha para mim e diz, João, não vou. E eu não vou, sabe por quê? Porque me basta uma violência, que foi essa que eu vivi. Eu não vou, de novo, ser violentada pelos profissionais de saúde que sequer reconhecem o meu nome. Então, acho que é esse movimento que a gente traz aqui, que a gente abre as sementes, sabe, Wilson? A gente precisa plantar sementes, sim, mas a gente precisa começar a regar, a cuidar para que essas sementes floresçam, porque vai chegar um tempo, né, e aí eu venho escutando isso de algumas pessoas, que algumas pessoas desse movimento, elas começam a se aposentar. E eu tenho muito... se aposentar ou a morrer. E eu tenho muito medo do que vai ser do futuro, né? Porque muitas vezes a gente não consegue compreender o espaço político que é esse lugar. A gente não consegue compreender a importância de estar aqui, né? Para tirar dúvida, para dizer com quem a gente conta, quem são os nossos parceiros. Então, dizer assim, gente, eu continuo nessa luta, enquanto eu tiver força, enquanto eu resistir, né, enquanto a gente conseguir estabelecer vínculos, porque se tem uma coisa que eu não sei fazer nada, é fazer sozinho. Uma das minhas grandes características é essa, eu não sei fazer só. Né? E se eu tenho parceiros, eu me animo. Né? Eu digo que hoje eu sou um otimista trágico, mas eu ainda luto, né, no desejo de construir caminhos novos, porque eu tenho esperança. Né? Eu tenho muita esperança de ver uma sociedade em que nós sejamos quem nós somos, em que a gente não precise se explicar tanto para as pessoas e nós sejamos respeitados por sermos quem somos. Porque o sistema prisional, além de fazer cumprir a pena a qual você precisa cumprir, porque você infringiu uma lei, uma condição de convivência, as pessoas trans, elas vivem a injustiça de pagarem pelo crime de ser quem são. Porque é assim que a sociedade nos coloca nesse lugar. Né? Então, acho que a gente precisa também ler um pouquinho isso, fazer um pouquinho isso e construir outras formas de dialogar nesses espaços de produção de política. E, mais uma vez, eu reforço, a gente precisa de pessoas que nos representem de fato.